E aí entra o nosso segundo ponto, que é a importância de aprender com os erros e tentar novamente. Porque se você sabe aonde você está errando, sabe o que é que está te barrando, você consegue traçar um plano para eliminar esse problema, né? Então, aí entra a importância de você identificar primeiro os erros e aí você vai aprender a lidar com eles e criar um plano para traçar, para resolver esse problema. Tem alguma dica que você passa para eles assim de como identificar esses erros ou momentos que estão travando eles? Olha só, eu tenho uma resposta ruim para isso. Porque é muito difícil também, novamente, que eu falei anteriormente, quem está dentro identificar. Até, inclusive, eu sempre falo para vocês. Algumas pessoas chegam para mim, até é um exemplo também que eu sempre perguntava para as pessoas. Eu chegava e falava, você sabe tocar de ouvido? Não. Eu sempre perguntava para as pessoas, e aí, você é afinado? A primeira coisa que eu perguntava, você é afinado para quem queria aprender a tocar de ouvido? A grande maioria falava, não, ficava super com medo. Eu falava, primeiro, você nem sabe que você é desafinado ou não. Porque se você soubesse, tivesse essa consciência, você teria corrigido. Então, quem é desafinado nem sabe que é desafinado. Então, é exatamente a mesma coisa. Quem não está tendo resultado é exatamente porque não sabe onde estão sendo os erros. E é muito difícil da gente conseguir, sozinhos, identificar qual que é o erro. Porque se fosse simples assim, você saber exatamente qual é o erro, você conseguiria ir exatamente na solução e conseguiria aprender. Se fosse tão simples assim, todo mundo conseguiria aprender qualquer coisa muito rápido. Por que normalmente a gente precisa de ajuda? Por que a gente entrou, por exemplo, na mentoria com o Érico? Por que você fez seu curso de fotografia, de edição? Porque sozinho você não era capaz de identificar quais eram os erros que você estava cometendo ou que estava te impossibilitando de realmente ter resultado. Você fica cego, né? Às vezes você tá ali tentando, falando, mas eu tô fazendo tudo certo. Só que na verdade não. Não, exatamente. E o mais incrível é que a solução normalmente é simples. E a gente sempre tenta buscar a solução da forma mais complexa. O que é que a gente pensa? Não tô tendo resultado, então vou me esforçar mais. Eu já falei algumas vezes, gente, sobre isso. Não tem a ver com esforço. Porque se tivesse a ver com o esforço, quem tem mais tempo estudando música seria os melhores músicos. Tem irmãos que eu conheço que têm mais tempo estudando música do que eu tenho de idade. Eu tenho 33 anos, vou fazer 34 esse ano. Eu conheço pessoas que já tocam há 40 anos. É muito mais tempo do que eu tenho de idade. E essas pessoas não sabem 10% do que eu sei. Então não tem a ver com o quanto de esforço ou quanto tempo que você está tentando aprender. Porque se você estiver estudando do jeito errado, você talvez vai passar o resto da sua vida e não vai conseguir aprender. Isso quando algumas pessoas não desistem no meio do caminho por se frustrar por não ver resultado. E às vezes a gente pensa, não estou tendo resultado, vou estudar mais. Aí não está tendo resultado, vou estudar mais ainda. E chega uma hora que você não consegue estudar mais por falta de tempo e o resultado continua sendo o mesmo. Então, se você não consegue descobrir exatamente quais são os erros que você está cometendo, que está te impedindo de conseguir tocar, isso já é um sinal de alerta. Isso mostra que você não sabe. E para a gente poder aprender, a gente tem que primeiro identificar que a gente está travado. Aí isso sim a gente consegue. Então, a única coisa que é possível a gente fazer é identificar que a gente não está tendo resultados. Como que você identifica se você não está tendo resultados? É só você, se você já estuda há um ano mais ou menos, olha para trás e vê o que você deveria saber ou se compara com alguém que você tem como referência que dentro de um ano conseguiu evoluir muito mais. Novamente, entra o grupo, por isso que é muito legal. Quando você faz parte de um grupo, igual a gente tem o nosso grupo no WhatsApp exclusivo para os nossos alunos, lá tem vários alunos que começam juntos, até por isso que a gente trabalha com turmas, e aí você consegue ver alguns alunos que se destacam muito rápido e outros que vão medianos. Só que se você está lá dentro, você consegue se equiparar com os alunos. Você começa a ver o nível de cada um. E às vezes você vê, e não é uma disputa ruim, é uma disputa sadia. Você vê que o irmão começou junto com você e está começando a desenvolver mais. O que você tem que pensar? Se ele está conseguindo, eu também sou capaz. Então preciso correr para me estudar. Então tenta identificar, primeiramente, se você está tendo ou não está tendo resultado. Se você se sente travado, ou se já faz um ano, ou muito tempo que você está tentando aprender e você não sai do lugar,
Isso quer dizer que você precisa descobrir onde você está errando. Agora, como descobrir onde eu estou errando? Sozinho, infelizmente, não é possível você descobrir. Como eu disse anteriormente, se fosse possível, a gente conseguiria aprender tudo sozinho, mas não é verdade. Então, a partir do momento que você está travado, procure ajuda para você conseguir encurtar muito mais o seu caminho.